Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim conversar com vocês sobre 3 conceitos que eu percebo que geram uma confusão imensa na cabeça das pessoas. Quais são eles? Ética, moral e integridade. Gabriela, tem diferença esses 3 termos? Sim, existe diferença. A ética, ela está mais voltada para o campo da reflexão, da racionalidade, da formação de princípios e valores que estão ali intrinsecamente ligados com a personalidade, com o caráter de determinada pessoa, né? Esses princípios e esses valores, via de regra, são adquiridos com a criação, com a educação, com a reflexão acerca do mundo que nos rodeia e acerca do que nos faz bem, aquilo que nos deixa felizes e que nos leva a olhar para os outros, né? Para o bem comum, para a sociedade, para o meio ambiente, para os animais. Ou seja, a ética também está muito ligada a olhar os outros, a colocar os outros e tudo que nos rodeia no centro das nossas decisões. O que é moral? A moral, ela é mais ligada à questão da conduta, das práticas, né, das ações que nós tomamos no nosso dia a dia. A moralidade também está muito ali relacionada com os pactos sociais que são feitos entre as pessoas. Por exemplo, as leis, as normas, o código de conduta dentro da sua empresa ou da sua organização são regras morais. Disso decorre uma máxima: nem tudo que é moral é ético. Tá, Gabriela, mas o que você quer dizer com isso? Eu vou dar exemplos para ilustrar melhor essa diferença, ficar muito claro, para que a gente não consiga mais fazer essa confusão entre esses dois institutos. Por exemplo, eu sempre gosto de lembrar muito a história de Rosa Parks, né, que é aquela cidadã negra americana que em 1º de dezembro de 1955, voltando do seu trabalho, de um dia cansativo de trabalho, ela entrou no ônibus e naquela época tinha uma lei ali no estado americano que determinava que os primeiros assentos dos ônibus eles teriam que ser obrigatoriamente destinados às pessoas brancas. E Rosa Parks, quando entrou dentro desse ônibus e viu que todos os assentos destinados aos negros, né, estavam ocupados, ela, muito cansada, sentou num assento de brancos. Nisso, o motorista parou o ônibus e pediu para que ela se levantasse, porque brancos tinham entrado dentro do ônibus e precisavam usar aquele assento que era destinado por lei a eles. E foi onde Rosa Parks, pensando ali, analisando sobre esse contexto de ética, né, de bem-estar, de justiça, ela se recusou a levantar e cedeu o assento às pessoas brancas que tinham entrado dentro do ônibus. Ela foi detida, foi parar na cadeia por causa dessa desobediência, mas foi a partir deste ponto que teve um boom, né, esses movimentos antirracistas dentro dos Estados Unidos. Então, o que isso quer dizer? Que mesmo tendo uma lei que determinava que aquele assento deveria ser usado por brancos, ou seja, era moral, Rosa Parks, no uso da ética, da reflexão, da racionalidade, pensando nos outros e no bem-estar comum, uma visão mais holística e ampliada da realidade, se recusou a cumprir aquela regra, ou seja, ela teve um comportamento que não foi moral, no entanto, ético, entende? A gente também pode trazer esse exemplo aqui para o nosso país. Nós vemos que parlamentares e governantes, eles detêm uma série de benefícios que estão previstos em lei, ou seja, eles são morais. No entanto, a sociedade não chancela e não apoia esses benefícios, por entender que eles não são éticos, ou seja, esses benefícios são morais, são legais, estão previstos em acordos, em leis, no entanto, a sociedade entende que não há eticidade, né, na fruição desses benefícios por parte de parlamentares e governantes. Acho que ficou bem clara essa distinção, né? Agora a gente vai falar sobre integridade. O que é integridade? Integridade é ser completo, é ser pleno. Integridade é uma palavra que é contrária à corrupção, que é quebrar em pedaços, que é corromper, né? Então, o que torna uma pessoa íntegra? A pessoa ela é íntegra quando ela consegue convergir, ter uma convergência entre as suas ações, a moral, a prática,
com os seus princípios, com os seus valores, com a sua essência. Então uma pessoa ela é íntegra quando ela consegue agir de acordo com aquilo que ela entende como certo, como correto, com seus valores e princípios éticos. Então acho que isso daí dá para dar um apanhado bem grande sobre a distinção entre esses três termos, né, que eu acho de extrema importância nesse momento em que a gente vive. E por último, eu gostaria de deixar a seguinte mensagem: nós temos que ser morais na medida do possível, né? E essas nossas condutas, essas nossas práticas sempre têm que ter como vetores a ética e a busca pela integridade. Era isso que eu queria conversar com vocês. Eu espero que tenha ficado bem claro, né? Clara a minha explicação. E até mais.